Agora, as passagens. Podem ocorrer situações em que o repórter possui uma informação imprescindível para a matéria, mas por diversos motivos a gente não tem a imagem correspondente a essa informação. Então, o repórter ele grava o texto para contar o fato aparecendo na tela. E as passagens, gente, também devem ser usadas basicamente em outras 4 situações. Por exemplo, a equipe não está presente no momento de um acontecimento que terá um desdobramento. Por exemplo, a queda de uma arquibancada num desfile de carnaval. O repórter ele é chamado para cobrir a tragédia, mas ele não tem imagens da queda da arquibancada. Então, ele se posiciona ao lado dos escombros e conta como as coisas aconteceram. Outra situação. A passagem também é utilizada para divulgar números, estatísticas ou fazer comparações que possam ajudar quem está em casa a entender melhor um assunto. Por exemplo, o repórter vai cobrir uma enchente. As consequências são terríveis, mas ele recebe a informação de que em 1910, uma chuva em São Paulo foi ainda pior que aquela, só que não tem imagens. Mas são conhecidos os índices pluviométricos. Então, o repórter aparece na tela e conta que outra enchente foi maior, que os dados são esses e esses e esses. E aí a gente pode até acreditar, né, as informações dos índices pluviométricos do lado. Terceira situação. A passagem pode ser usada ainda para mudar o ambiente de uma reportagem sem que as coisas apareçam como que por encanto. Por exemplo, o repórter vai cobrir uma convenção de um partido que vai apontar o representante daquele partido na eleição para governador do estado. Um dos possíveis candidatos está na rua, conversando com os partidários, e isso está sendo mostrado no off. Na sequência seguinte, será feita uma entrevista com outro candidato que está numa casa. Então, o repórter não pode aparecer falando do lado de dentro sem mais nem menos, já que as imagens estão mostrando o lado de fora. Então, ele aparece na tela, faz uma passagem, né, e diz: enquanto que lá fora o movimento é grande, na parte interna outro candidato está aguardando tranquilamente o que vai acontecer. Então, nesse momento, o repórter pode fazer uma pergunta para o candidato e ele vai responder essa pergunta numa sequência lógica. Então, fica a impressão que o repórter estava lá dentro, narrando os fatos que via de fora. Uma quarta situação que a gente usa as passagens é quando a gente faz uma reportagem que trata de 2 assuntos diferentes e a gente está no mesmo lugar. Por exemplo, o repórter vai cobrir o treino de um time de futebol que vai disputar a final de uma competição. Ele fala sobre as notícias referentes ao jogo e depois ele precisa informar sobre a transferência de um jogador para o exterior. Para isso, depois de mostrar o treino e falar em off sobre o jogo, ele aparece na tela explicando que outro assunto também estava agitando o clube, a saída do jogador fulano de tal. Só depois pode entrar, por exemplo, uma entrevista com um dos envolvidos, que seria o próprio jogador ou técnico, por exemplo. Em todos esses casos, gente, a passagem dá sequência à matéria. Por isso, o repórter precisa ter noção de como que a reportagem vai ser montada. Em casos de dúvidas, convém fazer 2 opções de passagem, para que ela caiba em 2 lugares diferentes do texto. Agora, o encerramento. O encerramento ele funciona como se fosse uma passagem, mas o repórter encerra sem dar gancho para uma sequência de informações. É quando o repórter termina o VT, termina o material aparecendo na tela. É bom que o repórter grave 2 vezes, uma para funcionar como passagem, ou seja, dando gancho para uma outra sequência de informações, e outra apenas com a informação dando ideia de encerramento. Agora, entrevista. A entrevista é fundamental para que uma notícia ou reportagem seja bem feita. Cabe ao repórter estar informado sobre o assunto que vai ser abordado e, para isso, ele deve procurar ir além das informações da pauta. Se ele demonstrar para o entrevistado que ele tem conhecimento do assunto, o entrevistado vai respeitar ele muito mais. Ao contrário, se ele mostrar que não entende nada daquilo, ele vai ficar inseguro e pode colocar tudo a perder. O entrevistado, gente, deve ser tratado com respeito, mas não com reverência.
né? E se houver algum tipo de intimidade entre os dois, se eles se conhecem, né, em alguma situação pessoal, isso não deve ser sugerido durante a gravação da reportagem, isso não deve aparecer no ar, né? As pessoas não devem notar isso. Quem está em casa não tem nada a ver com essa relação. A conversa, ela deve ser dirigida para que o público aumente o grau de informação, ou seja informado a respeito daquilo que está sendo discutido. E as perguntas devem ser curtas e objetivas, né? Tempo de televisão é muito caro e não tem lógica uma pergunta cheia de prólogos, explicações, até porque, gente, pergunta longa complica o entendimento tanto do entrevistado quanto do telespectador. A gente tem que ser direto, objetivo e educado. A gente não deve agredir o entrevistado, mas as perguntas têm que ser feitas, mesmo as desagradáveis. Uma conversa com o entrevistado antes da gravação é indispensável, né? Com essa conversa prévia, a gente pode, por exemplo, solicitar que o entrevistado seja breve nas respostas. Um segredo é pedir que ele diga tudo em 3 ou 4 frases. Se a gente pede que ele fale em determinado tempo, 1 minuto, 2 minutos, talvez ele não saiba mensurar isso. Se a gente fala assim, responde em 3 ou 4 frases, vai ser mais fácil dele entender. Mesmo assim, se o entrevistado estiver se alongando muito, né, se desviando do assunto central, o repórter deve, na primeira oportunidade, fazer a pergunta de novo, retomar os fatos e evitar falas inúteis. É sempre educado pedir a entrevista no início, gente, e agradecer no final, mas isso não deve acontecer no ar, né? Faça os pedidos de entrevistar e agradecer a entrevista com a câmera desligada. E a forma de tratamento deve ser rigorosamente respeitada. Quando a gente entrevista um político com um cargo público importante ou uma pessoa com mais de 40 anos, a gente trata essa pessoa por senhor ou senhora. E a hierarquia também precisa ser respeitada. A gente não pode chamar o prefeito da cidade de você, por mais que o prefeito seja jovem. Médicos, advogados também merecem tratamento de senhor ao serem entrevistados. Em contrapartida, a gente não chama uma pessoa conhecida do meio artístico, um ídolo nacional, um atleta de senhor, porque isso soa estranho, né? Apesar da idade, por exemplo, o cantor Roberto Carlos, ele tem que ser chamado de você. O Pelé tem que ser chamado de você, mas quando a gente estiver falando ao Pelé ídolo, ao Pelé atleta. Agora, quando é o Pelé ministro, aí é senhor. Um outro vício que o repórter não deve ter, gente, é ficar balançando a cabeça para o entrevistado como se estivesse concordando com tudo que ele está dizendo. Até porque, gente, não cabe o repórter concordar nem discordar. A função dele é testemunhar o fato, é ajudar o telespectador a ter conhecimento das informações. Isso ele tem que fazer com absoluta isenção. Gente, a posição. O repórter tem obrigação de facilitar o trabalho do cinegrafista e a posição que ele fica é fundamental, né? O ideal, gente, é ficar praticamente de frente do entrevistado, né? E o cinegrafista fica nas nossas costas, nas costas do repórter, porque ele consegue fechar o foco da câmera no entrevistado, pelo espaço acima do ombro do repórter, né? Dessa forma, quando o entrevistado responder, vai ficar parecendo que ele está olhando para o telespectador. A gente tem que deixar a mão do microfone sempre natural, né? Para quem é destro, é melhor usar a mão direita e quem é canhoto, a esquerda. Isso porque, gente, se a gente usa a mão contrária, pode deixar a mão parecendo desmunhecando em frente à câmera, né? E também porque o repórter pode sentir cansaço, porque a entrevista pode ser um pouco mais longa, e aí ele começa a cair a mão no microfone. Esse peso do microfone durante a entrevista pode ser tão incômodo que pode tirar a concentração do próprio repórter. Mas nem sempre, gente, a gente consegue usar a mão que a gente está mais preparado para usar. Tudo vai depender do posicionamento da entrevista e o cinegrafista que vai posicionar a gente. O microfone também não pode cobrir o rosto do entrevistado e nem do repórter. Ele tem que ser colocado a um palmo da boca de quem está falando, né? Se o equipamento estiver bom, essa distância vai ser suficiente para ouvir o que se diz e evitar aquelas batidas no rosto das pessoas, né? Aquelas batidas são inconvenientes e podem acrescentar barulhos extras na gravação, que a gente chama de puffs.
além de não tampar o microfone, não tampar o rosto do repórter com o microfone, como nessa primeira foto, também não é legal segurar o microfone deitado. É legal segurar o microfone reto na posição correta. Quando for necessário repetir a pergunta na gravação, a gente tem que começar com o microfone apontando para o entrevistado, porque isso ajuda a edição a linkar a última resposta com essa pergunta que você vai fazer. Cenas de corte. Cena de corte, gente, é uma técnica utilizada para dar continuidade, né, no trabalho do repórter. Isso porque, às vezes, é necessário diminuir o que foi dito pelo entrevistado, né, excluir algumas falas. Claro que se a repetição de algumas ideias nessa fala vier no final, é fácil de cortar. O problema é quando essas divagações aparecem no meio da fala e você precisa do início e do fim. Essa ligação é fácil de fazer em áudio, né? Quando a gente está trabalhando só com rádio, por exemplo. Mas na TV vai aparecer um pulo na imagem. É que o entrevistado ele não está paradinho nos dois momentos. Aí entram as cenas de corte, né? São imagens de detalhes do local, de detalhes do entrevistado, que podem ser feitas antes ou depois da entrevista, por exemplo. No escritório a gente grava uma caneta sobre a mesa, as mãos do entrevistado, o número da sala, enfim, coisas que façam parte do ambiente da entrevista. E a edição usa essa cena de corte para fazer o que a gente chama de insert, ou seja, adicionar uma imagem curta num determinado ponto da matéria para cobrir esse pulo da imagem. Só que é importante saber, gente, que essa cena de corte não tem sido mais usada pelas grandes emissoras, porque ela não mostra para o público onde o corte foi feito e muitos entrevistados não concordam com essa técnica. Eles reclamam do produto final e, às vezes, chegam até processar empresas de comunicação. A Justiça já chegou a concordar com o pagamento de multas e abertura de espaço para as pessoas envolvidas se explicarem. Outras situações, quando processadas por entrevistas dadas, as pessoas alegavam em sua defesa que foi tudo maquiado, que foi tudo editado. Isso trazia problemas para as emissoras. Então, resolveu-se que as edições seriam feitas às claras, mostrando esses pulos no ar, não usando mais essas cenas de corte. Agora, o contraplano. Normalmente, numa entrevista, nem todas as respostas são interessantes. Muitas vezes, o entrevistado foge da pergunta, divaga ou até não entende o que o repórter quis dizer. No entanto, gente, uma boa resposta pode vir a qualquer momento, né, em qualquer ponto da entrevista. Você pode fazer 8 perguntas e apenas a segunda e a sexta acabam interessando para a matéria. Então, não é conveniente que as perguntas entrem na edição da reportagem. Como somente o entrevistado está focado na entrevista, ele ficaria o tempo todo da pergunta com o rosto aparecendo, apenas ouvindo a pergunta do repórter que não está aparecendo na tela. Então, para resolver esse problema, uma das saídas é gravar o contraplano, gravar o repórter fazendo a pergunta e depois fazer a edição desse material. Agora, material de arquivo. As imagens antigas podem ser usadas para relembrar casos que vêm se desenrolando há alguns dias ou até meses e até mesmo fazer comparações, falar sobre antecedentes, contar a história de um determinado fato, personalidade, são as imagens de arquivo, né? Normalmente elas aparecem com alguma identificação. Agora o teaser. A palavra teaser vem do inglês e significa provocador, aquele que agita uma determinada coisa. O teaser jornalístico é exatamente isso. O repórter grava um texto curto, como se fosse uma passagem, com o objetivo de aguçar a curiosidade do telespectador para a matéria que vai entrar no decorrer do programa. Para fazer o teaser, o repórter aparece em primeiro plano, de forma que no fundo sejam vistas as imagens do local da reportagem, né? E esse teaser é usado na escalada. Na escalada, ele é entremeado com as manchetes lidas pelos apresentadores no estúdio. Isso, gente, ajuda a dar ritmo para a escalada. Mas o repórter precisa tomar cuidado também com o ritmo que ele grava o teaser. Ele deve ser um pouco mais ágil do que a passagem, por exemplo. Agora, o que é um stand-up? Stand-up é uma pequena notícia para a TV. A média de tempo é de 30 segundos a 1 minuto. O nome stand-up em inglês significa levantar-se, pôr-se em pé.
É exatamente o que o repórter faz, ele fica em pé e divulga a notícia. Pode ser solo ou como entrevistado, mas quando tem entrevistado a gente chama de boletim. Normalmente stand-up é quando é a pessoa solo, né? O repórter solo. Em alguns casos, ele é usado quando a notícia que o repórter tem que dar é tão importante que, mesmo sem imagem do fato, vale a pena. Então, ele grava as informações. Agora, nota coberta. Quando não se tem um repórter, mas existe uma notícia com ilustrações, a gente usa a nota coberta. As notas cobertas são textos redigidos pelos editores, mas um repórter que estiver na redação também pode ajudar e pode redigir, ou mesmo um produtor que apurou as informações. Enfim, são textos que são gravados pelos apresentadores dos telejornais e são cobertos por imagens na ilha de edição. O editor vai pegar o texto que o apresentador gravou e vai cobrir com as imagens, que chegaram na redação por diversas formas. Podem ser feitas pelos próprios cinegrafistas da emissora, podem ter chegado pelo WhatsApp, pelo e-mail. Agora, as lapadas. As lapadas nada mais são do que uma sequência de notas cobertas, unidas no mesmo VT. São textos curtos, usados para dar um panorama geral sobre determinado assunto. Por exemplo, eleições, carnaval, ou então chuva em diversos locais, né? Também são usadas para pequenas notícias interessantes ou curiosas que não valeriam um VT sozinhas, né? Ficariam fora do jornal por falta de tempo disponível ou talvez também por não ter imagens suficientes para segurar um VT normal. Por exemplo, o aniversário da mulher mais velha do Brasil, seguida de uma homenagem de uma personalidade e depois de um show de um cantor famoso. Talvez, se esses assuntos não fossem colocados juntos numa lapada, eles nem entrariam no jornal. As lapadas internacionais também são muito usadas para informar o que está acontecendo em vários países de uma maneira mais rápida. Normalmente, a gente faz lapadas também para mostrar chuva em diversas cidades da região, ou então lapadas sobre os crimes que aconteceram em várias cidades naquele dia. Enfim, são várias possibilidades para se fazer lapadas. Essa videoaula fica por aqui. Ela foi baseada no livro Ponto Eletrônico de Flávio Prado.